Os passos de pernas de ferro tilintam nos paralelepípedos, mas não é o som de uma marcha da vitória, é o baque de uma prótese. Arqueólogos encontraram na cidade italiana de Capua uma perna de ferro, criada não para adorno, mas para voltar a pisar no chão após a batalha. Quanta dor em cada impacto desses passos! E quem forjou para o soldado uma nova vida em vez do membro perdido? Historiadores escreveram: veteranos das legiões romanas frequentemente retornavam para casa mutilados. Políbio observou que os guerreiros frequentemente perdiam braços ou pernas em combate, especialmente em batalhas corpo a corpo com espadas e lanças. Mas surpreendentemente essas pessoas não eram abandonadas. Já no primeiro século a.C., o Estado começou a destinar compensações a legionários mutilados, e mestres criavam para eles as primeiras próteses, feitas de metal e madeira. Assim surgiu o termo proteses, do grego adição. Ele não significava apenas um pedaço de ferro, mas um retorno à vida. Essas próteses antigas lembravam esculturas mecânicas, dedos de bronze, dobradiças conectadas por correias e núcleos de madeira para amortecer o impacto ao caminhar. O peso de tal perna podia atingir 3 quilogramas, quase como um capacete de combate moderno. Imagina esta imagem. Um legionário que perdeu uma perna na Guerra Gálica está de pé sobre a pedra aquecida do Fórum. O sol reflete no metal polido, e cada passo seu soa como um desafio ao destino. Ele volta a andar. Que seja lentamente, que seja com dor, mas anda. A sua perna de ferro não apenas sustenta o corpo, ela se transforma em um símbolo de vontade. De acordo com inscrições romanas, soldados mutilados podiam receber um lote de terra ou uma pensão, praemia militiae. Mas nem todos se contentavam com a tranquilidade. Muitos, apesar das mutilações, retornavam ao serviço, na retaguarda, em guardas, na administração dos acampamentos. Uma das inscrições encontradas na província britânica menciona um guerreiro que, após a amputação, serviu como escriba. Ele não podia lutar com a espada, mas escrevia relatórios para uma legião inteira. Arqueólogos encontraram vestígios de vários membros metálicos, mas foi a descoberta de Capua, a chamada perna de Capua, que se tornou um símbolo da engenharia romana antiga. Ela data de aproximadamente o 1º século a.C. e foi descoberta na tumba de um homem de meia idade. Pelos tamanhos e formas, é visível. A perna foi feita sob medida para uma pessoa específica. O metal foi aplicado sobre uma base de madeira e fixado com correias de couro, um sistema primitivo, mas surpreendentemente preciso. Esta foi uma época em que o metal podia ser frio, mas a humanidade quente, quando a engenharia servia não a armas, mas à esperança. E se em nossa época a prótese é uma questão de técnica, para os romanos era uma questão de honra. Pois um guerreiro que perdia um membro em batalha por Roma não deveria se tornar um mendigo, nem um inválido, nem ser esquecido. E, no entanto, surge uma pergunta: de onde, em uma sociedade que valorizava a força e a perfeição do corpo, surgiu a disposição para ajudar os mutilados? O que levou Roma a reconhecer o valor daqueles que já não podiam lutar, mas ainda podiam fazer parte do império? Tudo começou com uma guerra que mudou a própria compreensão do corpo e do dever. Após a Segunda Guerra Púnica, em meados do século II a.C., Roma enfrentou um novo tipo de perdas. Não a morte, mas ferimentos mutiladores. Políbio escreveu que após as batalhas de Canas e Zama, milhares de guerreiros ficaram sem braços, pernas e olhos. Essas pessoas já não podiam estar em formação, mas em seus peitos ainda batia o coração de um legionário, e o Estado não podia permitir que tais corações apodrecessem na miséria. Os romanos criaram um sistema especial de apoio aos veteranos, as Colonia Veteranorum, assentamentos para ex-guerreiros. Lá eles recebiam terra, casa e o direito a uma vida sem esmolas. Mas para aqueles que haviam perdido membros, isso era pouco. Como Livio recordava, os veteranos que haviam sofrido ferimentos graves exigiam não piedade, mas a oportunidade de trabalhar.
E então ferreiros e artesãos começaram a inventar o que hoje chamamos de engenharia médica. A imagem de desses mestres foi preservada em baixo relevo de Ostia. Homem em uma túnica curta segurando martelo e uma serra, trabalhando em uma peça metálica que lembra uma articulação. Esses mestres eram chamados de fabri, engenheiros e artesãos capazes de consertar não apenas catapultas, mas também o homem. Eles não tinham formação médica no sentido moderno, mas possuíam o que os romanos chamavam de ars, uma arte nascida da experiência e da observação. Quase se pode ouvir o cheiro de carvão e óleo na oficina, as faíscas voando da bigorna e alguém atrás da parede experimentando uma nova perna pisando cautelosamente na pedra. Nesse som, a transição do guerreiro para o mestre, da guerra para a vida. Cada golpe de martelo não é apenas o som do metal, é o ritmo do renascimento. Um dos exemplos mais conhecidos é uma prótese de mão, encontrada em uma tumba em Altheim, na província germânica. Ela pertencia provavelmente a um veterano das tropas auxiliares que serviu sob Augusto. Arqueólogos determinaram. A construção incluía uma carapaça de bronze, correias de couro e uma articulação que permitia dobrar os dedos. Isso já não era uma muleta grosseira. Era um mecanismo concebido com precisão de engenharia. Um dispositivo como este poderia ser caro, de acordo com estimativas de historiadores, o equivalente ao salário mensal de um centurião. Mas os veteranos que tinham apoio estatal podiam pagar por isso. Para Roma, isso não era caridade, mas um investimento, pois cada veterano reabilitado permanecia um exemplo para novos recrutas. O império não abandona os seus. Os romanos viam o corpo como parte da máquina estatal. Como escreveu Cícero, o serviço à pátria exige todos os membros do corpo, e se um for perdido, a honra exige substituí-lo pela arte. É aqui que nasce o conceito que pode ser chamado de primeira medicina militar. Nos acampamentos, ao lado das forjas, atuavam médicos, os medici. Eles eram médicos profissionais, adscritos às legiões. Eles não apenas faziam curativos, mas também aconselhavam os artesãos que criavam próteses, sugerindo como distribuir a carga para que a pessoa pudesse andar. O termo médicus não significava cirurgião no nosso entendimento. Era um médico de perfil amplo. Ele sabia suturar, cauterizar feridas e até amputar membros. No Tratado de Celso, de Medicina, é detalhadamente descrito como tais operações eram realizadas. Celso aconselhava amputar não mais perto do que 2 dedos de tecido saudável, para que um retalho de pele pudesse ser aplicado, e mais tarde uma perna artificial pudesse ser fixada a ele. Quase 2000 anos depois, arqueólogos encontram vestígios dessas intervenções. Cortes retos nos ossos, marcas de instrumentos de bronze. Isso são provas de que a cirurgia romana não era barbárie, mas um sistema. Cada passo nela tinha um sentido. E agora imagine, um legionário que ontem estava deitado no hospital de campanha, hoje dá os primeiros passos com uma perna de madeira. Seu corpo treme de dor. O suor pinga no chão, mas ele anda. Seus irmãos de armas estão em formação e observam em silêncio. Eles não sentem pena dele. Eles invejam sua coragem. Porque ele provou. Mesmo perdendo a carne, é possível permanecer um soldado. Esta ideia se tornaria o fundamento da identidade romana, a crença na força da vontade sobre o corpo. Mas à frente desses homens de ferro havia mais um desafio. Eles precisavam não apenas ficar de pé, mas lutar novamente. E então o metal se tornou parte da guerra. A primeira coisa que um veterano que retornava ao serviço com uma perna de ferro ouvia não eram aplausos, mas o rufar de um tambor. O ritmo da marcha que exigia que todos mantivessem o passo. Mas seu passo soava diferente. Um baque, couro, outro, metal. Esse som o denunciava, o tornava um estranho entre os seus. E,
No entanto, no exército romano não existia a palavra inválido, apenas miles, guerreiro. Se você podia manter a formação, então você estava vivo. Historiadores observam que no primeiro século da nossa era, em algumas legiões começaram a surgir veteranos com próteses, desempenhando tarefas fora da linha de combate. Eles eram designados para a guarda de armazéns, centros de comando e serviços de comunicação. Plínio, o Velho, escreveu que tais pessoas frequentemente demonstravam não menos coragem do que os soldados de combate, porque lutavam não com o corpo, mas com a vontade. O seu exemplo era usado para educar jovens recrutas, a fim de mostrar: o medo não é uma perna amputada, mas a determinação perdida. Os membros metálicos tornavam-se parte de uma nova cultura militar. Ao contrário do mundo moderno, onde uma ferida é o fim de uma carreira, em Roma ela se transformava em prova de bravura. Daí surgiu a expressão cicatrix gloriae, cicatriz de honra. A perda de um braço ou uma perna podia até elevar o status de um veterano, se ele sobrevivesse à batalha, defendendo o estandarte da legião. Engenheiros e médicos começaram a aperfeiçoar as construções. Ferreiros passaram a usar bronze em vez de ferro puro. Era mais leve e não enferrujava. Juntas de couro eram inseridas nas dobradiças para reduzir o atrito. Às vezes, os mestres incorporavam na prótese dedos móveis, controlados por tiras de couro. Tudo isso era criado manualmente, sob medida para uma pessoa específica, cada perna, cada braço, como uma obra de arte. Nesses detalhes, a engenharia romana manifestava-se não menos do que na construção de aquedutos. Afinal, os princípios eram os mesmos: equilíbrio, carga, elasticidade. Achados arqueológicos de Pompeia mostram oficinas, onde ao lado de estátuas de bronze jaziam peças brutas para articulações humanas. Não era uma vizinhança acidental. Escultores e ferreiros usavam os mesmos métodos para recriar formas ideais. O termo que descreve precisamente este fenômeno é opus. Em Roma, assim se chamava qualquer grande criação: um templo, um afresco ou uma arma. Mas quando um ferreiro forjava uma perna para um veterano, ele também criava um opus, um trabalho em que o metal e o destino se uniam. Não era apenas um ofício, mas um serviço. Os romanos acreditavam que o corpo era um templo do espírito. E se o templo estivesse danificado, ele precisava ser restaurado. Assim se formava a filosofia estoica, da resiliência diante do sofrimento. Os estoicos ensinavam que a dor era um teste, não uma sentença. Sêneca escreveu que a bravura se manifesta não em não sofrer, mas em sofrer com dignidade. E os guerreiros com próteses tornavam-se exemplos vivos dessa filosofia. No campo de batalha nem sempre empunhavam armas, mas a sua presença tinha significado. Um veterano com uma mão de bronze podia inspirar uma coorte inteira. Quando ele se apresentava em formação, o sol refletia no metal, e os jovens soldados viam nele não uma mutilação, mas a luz da honra. Este brilho substituía as palavras. Evidências arqueológicas mostram que algumas próteses eram adornadas com gravuras, padrões, letras, símbolos das legiões. Possivelmente era uma forma de devolver a individualidade ao corpo, de tornar o metal parte de si. En un fragmento encontrado é visível a palavra latina spes, esperança. O metal no qual essa palavra estava gravada guardava mais do que carne, guardava significado. Muitos historiadores debatem o quão massivo foi esse fenômeno. Alguns acreditam que as próteses eram raras e um privilégio de veteranos ricos. Outros, baseando-se em inscrições epigráficas e listas de inventário, afirmam que já sob Augusto existiam oficinas militares onde dispositivos semelhantes eram criados para os feridos. Provavelmente a verdade está em algum lugar no meio. Os guerreiros nobres tinham construções complexas, os simples, muletas de madeira revestidas de couro. Mas a ideia era uma só. Mesmo após a perda do corpo, o homem permanecia parte do exército. Nos tempos de Trajano, no início do século II, a medicina romana atingiu um florescimento particular.
Surgiram hospitais de campanha, valetudinaria. Esses lazaretos de acampamento tinham salas separadas para tratamentos prolongados. Lá, médicos e Fabre trabalhavam juntos, criando novos membros para os veteranos. Era uma fábrica de renascimento, onde o metal se transformava em uma extensão da carne. Assim nasceu a lenda dos Homens de Ferro, aqueles que sobreviveram à espada, mas não se renderam. E embora as histórias sobre eles raramente chegassem às crônicas, seus passos eram ouvidos em cada acampamento. Seu baque na pedra lembrava aos jovens soldados. A dor passa, mas a honra permanece. Mas tudo mudaria quando o Império enfrentasse um novo tipo de guerra. Uma em que as feridas deixariam de ser um símbolo de bravura e se tornariam uma prova da implacabilidade do próprio sistema. Quando Roma entrou na era das guerras de fronteira intermináveis, o metal nos corpos dos veteranos deixou de ser apenas um símbolo de força, transformou-se em um sinal de exaustão do Império. O terceiro século da nossa era trouxe novas guerras, não pela glória, mas pela sobrevivência. As províncias do norte ardiam. As legiões lutavam contra os germanos e sármatas, e faltavam médicos militares até para os curativos. Tácito escreveu que em alguns acampamentos dezenas de guerreiros jaziam sem pernas e braços, mas ninguém ousava reclamar. A guerra não esperava que o homem se recuperasse, ela simplesmente seguia em frente. No entanto, mesmo neste século sombrio, a engenharia romana não desapareceu. Nos acampamentos do Danúbio e do Reno, arqueólogos encontram fragmentos de próteses, grampos de bronze, pedaços de correias, anéis de conexão. Tudo isso indica a existência de oficinas permanentes nos quartéis. Lá, ferreiros e médicos trabalhavam lado a lado, criando novos membros para aqueles que retornavam da linha de frente. Essas pessoas tinham um nome comum: restituti, os restaurados. Um dos termos que surgiu nesse período foi lórica humana. Assim eram chamados os dispositivos que fortaleciam o corpo do guerreiro após ferimentos. Tiras de bronce fixavam a coluna vertebral. Esqueletos de ferro substituían os ossos da coxa. Isso já não era simplesmente uma prótese, era o exoesqueleto de sua época. Talvez grosseiro e pesado, mas que permitia a pessoa mover-se, ficar de pé, servir. A imagem daqueles anos não é o brilho dos fóruns, mas o cheiro de metal e suor. No silencio dos hospitais, óuvese o ranger das correias, o guincho da serra, un baque surdo quando os médicos apertan unha nova peza ao oso. A misericordia romana era de ferro, como o propio imperio. Non acariciaba, exixía suportar. Mas foi iso que tornou os romanos invencíveis por tanto tempo. A perda de un membro non era considerada o fin. Se a pessoa podía segurar unha lanza con unha mão ou ficar de pé en unha perna, aínda era un soldado. Comandantes como Septimio Severo encorallaban eses veteranos. Eles se tornaban instrutores en campos de treinamento, símbolos de inquebrantabilidade. Às vezes, eram encarregados da guarda dos estandartes, os símbolos das legiões. Esta era a forma mais elevada de confiança. Historiadores observam. Nessa época, a medicina já não podia lidar sem apoio sistêmico. Surgiram as primeiras formas de próteses militares. Em algumas províncias, como na Panônia, o Estado até financiava forjas especiais. Em placas encontradas, há inscrições como Oficina Médica, onde antes se consertavam catapultas, agora se restauravam pessoas. No entanto, nem todos viam heroísmo nisso. Senadores queixavam-se de que os veteranos com mutilações se tornaram um lembrete do preço excessivo da guerra. Segundo Dio Cássio, em Roma, era cada vez mais comum ver pessoas cujos corpos estavam unidos por cobre, como estátuas, mas seus olhos vazios. Esta frase não é apenas uma descrição. É um diagnóstico da época. O Império forjava próteses mais rápido do que forjava vitórias. E, no entanto, mesmo nessa escuridão, a ideia romana de dever não se apagava. Quando os feridos já não podiam retornar ao combate, eram encarregados da guarda de armazéns,
quartéis, prisões. Alguns recebiam o cargo de custos, guardião. Eles eram a última linha de ordem em um mundo onde tudo desmoronava. E se seus passos soavam pesados, não era o ruído do ferro, mas o eco da teimosia. Na memória cultural daqueles anos, surgiu uma atitude especial em relação ao corpo. Os mestres começaram a representar em mosaicos e estátuas guerreiros com membros metálicos. Não eram aleijados lamentáveis, mas heróis, iguais aos deuses. Um desses mosaicos foi encontrado em Antioquia. Um homem em armadura, apoiado em uma perna de bronze ao lado dele, um capacete e uma lança. Seu olhar está fixo para cima, como se estivesse pronto para uma nova batalha. Esta imagem é um manifesto de fé na invencibilidade do espírito humano. Nesta mesma época, o termo virtus, que significava bravura, ganhou um novo significado. Agora, bravura não é apenas vitória, mas também a capacidade de se levantar após a derrota. Como escreveu o historiador Hélio Aristides, o corpo pode ser ferido, mas a vontade, não. Achados arqueológicos confirmam. Os romanos começaram a aplicar até mesmo inserções de chumbo nas articulações para fortalecer a mobilidade. Alguns médicos modernos comparam essas descobertas com protótipos de implantes ortopédicos. Foi um século de dor, mas também um século de descobertas. E quando o império começou a perder territórios, quando as legiões recuavam e as cidades esvaziavam, pelas estradas ainda caminhavam pessoas com braços de ferro e pernas de bronze. Sua marcha soava abafada, mas confiante. Eles não carregavam estandartes. Carregavam memória. Memória de um tempo em que o homem, perdendo a carne, não perdia o sentido. Mas Roma esperava uma última transformação. Quando as espadas silenciassem e as forjas emudecessem, restaria a pergunta: para que tudo isso? Pela honra, pelo dever, ou pela crença de que o homem é capaz de se tornar mais do que seu corpo? O quarto século da nossa era tornou-se um tempo em que Roma como que se olhou no espelho e viu não apenas ferro, mas também cicatrizes. O império ainda se mantinha, mas seu coração batia mais fraco. As legiões já não marchavam, mas se arrastavam, como sombras. Veteranos com membros metálicos agora enchiam as ruas das cidades, tornando-se crônicas vivas das guerras. Eram chamados de mutilati, os mutilados, mas essa palavra soava não como um insulto, mas como um título. Eles eram um lembrete. O preço da grandeza é sempre pago com a carne. Nesse período, nas arenas do fórum, nas basílicas e até nos templos, surgiam estátuas de guerreiros com braços e pernas de bronze. Algumas eram feitas com precisão anatômica, visíveis as articulações, dobradiças, marcas de fixação por correias. Mas o principal, a expressão dos rostos. Não é sofrimento, mas serenidade. Os estoicos da época de Constantino escreveram: aquele que perdeu parte do corpo por dever, não perdeu nada. Era uma filosofia de aceitação da dor como parte do serviço. No entanto, na própria estrutura do Estado ocorriam mudanças. O exército tornava-se cada vez menos civil, cada vez mais mercenário. O Estado já não podia dar-se ao luxo de pensões generosas e oficinas para cada mutilado. Então surgiram as Irmandades de Veteranos. Comunidades autogeridas onde os antigos soldados se ajudavam mutuamente. Lá partilhavam não só pão, mas também ofício. Ferreiros ensinavam os jovens a fabricar próteses. Médicos transmitiam conhecimentos sobre curativos e amputações. O termo que descreve este processo é collegium. Eram associações semelhantes a guildas. Algumas delas especializavam-se precisamente em ajudar veteranos. Achados arqueológicos da África e da Sicília mencionam doações para instrumenta ad corpus restituendum, instrumentos para a restauração do corpo. Isso significa que, mesmo em períodos de declínio, Roma manteve a ideia: o homem merece ser íntegro, mesmo que seu corpo esteja destruído. Nas oficinas usava-se tudo o que estava à mão: bronze, ferro, estanho, madeira, couro, às vezes até ossos de animais.
As próteses tornavam-se mais simples, mais rudimentares, mas não desapareciam. Um exemplar encontrado em Narbona, uma perna de madeira reforçada com um anel de ferro com orifícios para correias. Peso, cerca de 2 quilogramas. Desconfortável, mas permitia andar. Numa época em que o império desmoronava, mesmo tal possibilidade, andar, era um luxo. Um dos artefatos arqueológicos mais comoventes daqueles anos é a inscrição no túmulo de um veterano em Arles. Ficou de pé quando outros caíram. Nem nome, nem títulos. Apenas esta frase. Possivelmente pertencia a um homem que se apoiava numa perna metálica. Esta simples inscrição tornou-se o epitáfio de toda uma geração. O cristianismo, que se fortalecia nessa época, trouxe uma nova compreensão do sofrimento. Agora a dor física era percebida não como vergonha, mas como purificação. Um guerreiro ferido podia estar mais próximo da santidade do que um patrício impecável. Em afrescos de templos romanos tardios, aparecem imagens de soldados com braços e pernas enfaixados, símbolos de coragem e sacrifício. Roma, cansada da guerra, começou a adorar não os vencedores, mas os sobreviventes. Nesse contexto, a protetização deixou de ser uma necessidade militar e tornou-se um ato de misericórdia. Nos mosteiros que surgiam sobre as ruínas dos antigos quartéis, os monges curandeiros continuavam o trabalho dos médicos militares. Usavam as antigas ferramentas descritas ainda por Celso e faziam muletas e apoios mais simples para os pobres. Assim, o conhecimento não morreu com o Império, apenas mudou de forma. Gradualmente, as lendas sobre os homens de ferro transformaram-se em parábolas. Nas crônicas do século V, encontram-se relatos de veteranos cujos corpos eram parcialmente de cobre e parcialmente de coragem. Historiadores debatem o quanto isso é uma metáfora. Mas uma coisa é óbvia. Na memória coletiva de Roma, o ferro tornou-se sinônimo de resiliência humana. As últimas décadas do Império foram um tempo de destruição do mundo exterior e de fortalecimento do mundo interior. As pessoas perdiam cidades, mas mantinham a capacidade de se levantar. A prótese, por mais rudimentar, rangente, mas sua, tornava-se um símbolo de independência. O veterano com uma mão de ferro não pedia misericórdia. Ele simplesmente forjava uma nova vida, como outrora forjara uma espada. Quando em 476 Roma caiu, em suas ruínas ficaram não apenas colunas e mármore, mas também fragmentos de articulações de bronze, cacos de suportes de ferro. Arqueólogos os encontram ainda hoje, testemunhas silenciosas de que o Império podia perder tudo exceto a capacidade de se reerguer. E eis a pergunta que ressoa através dos séculos. O que movia essas pessoas? O que as fazia levantar depois que o destino lhes tirava não apenas a carne, mas também o império? A resposta ainda está por vir, no que restará do seu espírito, quando o metal esfriar e a memória se tornar lenda. Quando o mundo romano desapareceu, o ferro esfriou, mas a memória não se extinguiu. A cada século, as lendas sobre guerreiros com pernas de bronze e braços de ferro tornavam-se não apenas histórias de artesanato, eram lições de humanidade. Arqueólogos, investigando antigas necrópolis, encontram restos dessas próteses e veem nelas não dispositivos técnicos, mas um símbolo, a prova de que o homem sempre tentou superar a própria fragilidade. Para um cientista moderno, cada pedaço de bronze é uma resposta à pergunta que os legionários faziam a si mesmos há 2000 anos. O que significa ser humano se seu corpo está quebrado? Os romanos respondiam simplesmente: significa continuar a andar. Suas pernas de ferro não os tornavam super-humanos, apenas lhes devolviam a capacidade de ficar de pé. Mas ficar de pé significa viver. É por isso que seu legado não desapareceu. Os princípios de distribuição de carga, as conexões articuladas, até mesmo a ideia de balanceamento de peso, tudo isso se tornou a base para as próteses modernas. Cada passo no asfalto dado com uma perna biônica ecoa nos paralelepípedos da antiga Capua. De lá,
do baque de ferro na pedra, começou a história da restauração do homem. Filósofos diziam: corpus perit, animus manet. O corpo perece, o espírito permanece. E talvez este seja o principal sentido de toda a ideia romana, pois os braços de ferro e as pernas de bronze não eram um adorno da guerra, mas um desafio à morte. Agora, conhecendo esta história, vale a pena perguntar a si mesmo: o que nos torna humanos? Um corpo íntegro ou uma vontade inquebrantável? Vivemos num mundo onde a tecnologia devolveu a capacidade de andar àqueles que não podiam, mas a própria ideia de luta permaneceu a mesma. O homem de Capua, que pisava com a sua perna de ferro sobre as cinzas do império, e o homem de hoje, que dá o primeiro passo após uma amputação, é a mesma pessoa, separada não pelo tempo, mas pelo material. E quando o metal tilinta sob os pés, ele lembra: a verdadeira força não está no bronze nem no aço. Ela está no coração que continua a andar, mesmo quando a terra sob ele treme.